Olá, aprendiz! Bem-vindo, bem-vinda! Aqui é o professor Thiago Benedetti para mais uma aula sobre aprendizagem consciente. E nesse vídeo eu queria falar sobre resultados e aprovação, considerando uma conversa recente que eu tive com o pai de uma aluna que eu acompanhei, falando sobre resultados de vestibular e tal. E eu queria te deixar, assim, ciente de uma questão que, às vezes, né, a gente não conversa direito, que é o seguinte. Quando a gente fala de resultado, né, pensando aqui, né, em vestibular, pensando em Enem e concurso público, vamos pensar também no resultado de quem está passando pelo ensino médio de um ano para o outro, para você que está no ensino superior, de repente, de semestre em semestre, né? Vamos pensar em resultados em termos de nota e principalmente de aprovação. Quando a gente pensa em concurso público, vestibular e Enem, o resultado que a gente quer ver sempre é a aprovação. Beleza. Só que, além disso, a gente tem que olhar também, tem que ter um olhar que às vezes a aprovação não acontece, né? Porque o processo da aprovação, num processo seletivo, às vezes envolve todo um projeto, envolve toda uma jornada. Não é assim, uma coisa simples, né? Você sabe disso. E às vezes a gente tem que aprender a olhar para os nossos resultados também para que a gente possa fazer uma autoavaliação sem sermos assim tão cruéis com a gente, né? Eu vejo estudantes, por exemplo, que estudam em cursinho, que querem passar em medicina, numa federal, e aí eles olham para o resultado, aprovado ou não. E aí eles são super cruéis com eles mesmos na hora de fazer uma avaliação. E o que eu queria te dizer aqui nesse vídeo é que o resultado não se resume só à aprovação, né? Então, o que eu conversei com essa mãe, que foi o gatilho que me fez vir aqui falar com vocês, é o seguinte. De um ano para o outro, fazendo vestibular, a gente pode perceber o quê? Que alguns estudantes ainda não passaram, mas eles já estão ali com sintomas de que vão passar. Que é o quê? Se você olha para trás e você compara, né, uma nota de um ano anterior com a nota desse ano, e você vê ali um progresso, isso é resultado. Se você percebe, por exemplo, que a tua nota numa redação, por exemplo, saltou de 800 para 920, talvez você não passou ainda, mas isso já é um resultado. Se você percebe que, de repente, antes você nem conseguia terminar de ler a prova e hoje você consegue fazer todas as questões da sua prova com dignidade, isso é resultado. Então, o que é o resultado que você precisa ver? A aprovação é um deles, mas qualquer coisa que mostre progresso, que mostre melhoria, que mostre desenvolvimento, isso tudo é resultado. E resultado serve de quê? De combustível. É isso que eu quero que você entenda aqui. Quando você só olha para a aprovação ou para a reprovação, você está queimando ali um combustível, né? Você está tirando de você uma energia. Agora, quando você vê que você saiu de uma nota muito ruim de matemática para uma nota muito alta, ou que de repente agora você consegue acompanhar as aulas de física sem sofrimento, ou que de repente você consegue fazer uma redação muito boa, que antes você fazia em 2 horas e que agora você faz em 40 minutos, tudo isso é resultado, né? E quando você percebe esse resultado, quando você tem essa percepção de melhoria, por exemplo, minhas anotações agora são muito melhores, o jeito que eu acompanho a aula é muito melhor, eu consigo fazer uma quantidade de questões muito maior, tudo isso é resultado. E é importante você saber olhar para isso, porque resultado serve de combustível para você continuar estudando, serve de combustível para você ver, né, para você ter motivo. Então repara, a gente é movido a resultado, né? A nossa motivação é movida a resultado. Essa percepção de investimento e retorno, de benefício, é necessária para criar um ciclo que motiva você a estudar, né? Porque o que acontece? Quando você estuda e vê um resultado, esse resultado te deixa satisfeito. Essa satisfação do resultado cria em você uma questão de autoestima. E com essa autoestima, né, sabendo que se você fizer aquilo, você vê um benefício, você tem... Ai, desculpa, acho que eu comi um amendoim e tô engasgando aqui. Quando você vê, né, quando você tem essa autoestima e você tem essa crença de que se você fizer aquilo, você tem um recurso, você tem um benefício, você tem um resultado, essa autoestima cria em você
a capacidade dopaminérgica de você se motivar. E aí, com motivação, você consegue sustentar sua disciplina. E com disciplina, você segue estudando. Então, repara que para gerar a tua rodinha, né, de satisfação pessoal para estudar, você precisa aprender a enxergar resultados, né? E parar com essa besteira de olhar para resultado como aprovado ou reprovado. É óbvio que a gente quer estudar para ser aprovado, é óbvio que a aprovação é o maior dos resultados quando a gente pensa, né, em vestibular, Enem, processo seletivo, né, como concursos públicos. Mas você tem que aprender a olhar para as coisas, porque senão você vai acabar minando completamente a sua energia, você vai acabar sofrendo mais do que é para sofrer, você vai acabar desmotivando completamente e desmotivando você não tem mais motivo, não tem mais força e aí não tem disciplina que dê jeito na sua rotina de estudo, tá bom? Então, esse vídeo é sobre isso, tá? É para você aprender a perceber resultados. E eu te convido a fazer esse exercício agora, né? Se você está aí meio pensando na vida, não sei, faz aí esse exercício. Olha para onde você estava mês passado, para onde você estava semestre passado, para onde você estava ano passado. Faz esse olhar lá do passado, olha para o teu eu do passado e tenta perceber os progressos que você teve, os resultados que você alcançou até aqui, até agora. E lembra, se esses resultados estão aparecendo, você tem que focar nesses, né, nesse processo de melhorar o resultado, né, de melhorar esses resultados parciais, que juntos, bloquinho por bloquinho, vão construindo aquele resultado maior, aquele alvo maior, aquele objetivo maior, que é, de repente, uma aprovação. Tá bom? Então, acho que era isso, tá? Esse vídeo é sobre isso. Deixa aqui um comentário se você tiver alguma colocação ou consideração para fazer a respeito. Se você precisar de ajuda para pensar o que é um resultado ou como monitorar ou como analisar tudo isso, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer conversar com você e trocar ideias sobre tudo isso, tá bom? Então espero que isso tenha te dado insights, que tenha te orientado alguma coisa e não esquece, né, de deixar um retorno, de deixar um feedback, de deixar um comentário aqui com a gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.